o capítulo 15. Deus, com certeza, irá falar conosco por meio da sua palavra ou por outros meios, né? Porque nós cremos que Deus, ele não fala somente por meio da sua palavra. Ele fala por meio dos seus filhos, não é? Por sonhos, visões e pela revelação da sua palavra também, né? Louvado seja Deus. Estamos alegres com o Senhor Jesus, né, irmãos? Grandes coisas Ele tem feito, Ele tem estado conosco e tem nos fortalecido, tem nos guardado. Então, Lucas 15 diz assim. Todos acharam? Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Senhor, amado Pai, querido Deus, lemos a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha nos direcionar, nos esclarecer e acrescentar a nossa fé e a confiança e também derramar o Teu poder sobre nossos corações. Abençoa todos nós que aqui estamos diante de Ti para ouvir a Tua palavra, Senhor. Viemos com esse propósito, como esses pecadores e publicanos. Viemos para ouvir a Tua palavra. Fala-nos com autoridade e com poder. É assim que nós oramos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? E amém. Podem sentar. Aqui está a palavra do Senhor nosso Deus, irmãos. O Senhor Jesus, Ele veio à terra com uma nobre missão. E a Bíblia diz que as pessoas, principalmente os pecadores e os publicanos, se aproximavam dele para ouvir a ele. Porque Jesus tinha a mensagem divina, a palavra de Deus, a solução para os problemas, o socorro para o necessitado. Jesus, ele tinha o poder para curar, libertar. E com esse propósito ele veio à terra, meus irmãos. Jesus, ele veio com esse propósito. E a Bíblia diz que os fariseus e os escribas vinham também, mas eles vinham para murmurar e para dizer: ele come com pecadores e se assenta com eles. Então, esses fariseus e escribas, os religiosos da época, eles criticavam a maneira como Jesus se dirigia às pessoas, a maneira como Jesus buscava estar no meio das pessoas indignas, pecadores, publicanos, porque era assim que chamavam principalmente os coletores de impostos, né? Publicanos. Era uma raça até não muito recebida pelos religiosos, né? Irmãos, mas o Senhor Jesus, ele veio a esse mundo, a essa terra, justamente com esta missão. Ele veio para salvar e buscar o homem perdido. Ele veio para os pecadores. Lá no banquete que Levi ofereceu para ele, está lá no capítulo 5, a partir do 29 até o 31, Jesus está num banquete na casa de Levi, que era o Mateus da coleteria, e lá novamente estão os fariseus e os publicanos, e eles dirigem a mesma palavra. Porque o vosso mestre, o Senhor, se assenta e come com pecadores e meretrizes? E lá o Senhor Jesus responde: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos ao arrependimento, eu vim chamar pecadores. E esta é a verdade. Jesus todo o tempo sempre falou a verdade. Eles que não queriam ouvir. Jesus veio com esta missão. Ele veio para chamar pecadores ao arrependimento. Ele veio para curar os enfermos,
para libertar os oprimidos. Foi o que o profeta Isaías profetizou no seu livro 61. O Senhor Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para proclamar liberdade aos cativos, dar visão aos cegos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus veio com esta missão à terra: libertar, curar, transformar, salvar pecadores. Esta foi a missão de Jesus. E Ele cumpriu a sua missão com muito carinho, com muito amor. Se submeteu à vontade do Pai. E todos aqueles que vieram a Ele foram tocados e curados por Ele. Porque Jesus, Ele veio para isso. E Ele continua fazendo isto hoje, meus irmãos. Continua. Jesus Cristo não mudou, o seu amor não diminuiu. Ele continua ainda hoje curando, libertando, transformando e ensinando. O que temos que fazer, meus irmãos, é apenas olhar para Ele. Olhar com os olhos da fé e nos dirigirmos a Ele e apresentarmos a Ele as nossas súplicas, as nossas orações e ficarmos esperando, crendo que o milagre vai acontecer. Porque o Senhor, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. A sua palavra é a mesma, o seu poder é o mesmo, o seu amor é o mesmo. Eu quero entrar agora aqui, irmãos, nas 3 parábolas. Após esta fala dos escribas e fariseus, Jesus responde com essas 3 parábolas. Com a parábola da ovelha perdida, com a parábola da dracma perdida e com a parábola do filho pródigo. Ou melhor, dos 2 filhos, né? Nós temos o título aqui, a parábola do filho pródigo, mas na verdade são 2 filhos. Jesus conta a parábola dos 2 filhos. Na verdade, esses 2 filhos, nenhum deles amava o pai, os 2 estavam interessados na herança. Um, o mais novo, se precipitou e foi embora. Mas o outro estava interessado também na herança. Ele estava dentro de casa, mas ele só tinha intenção para isso. Ele não amava o pai, nenhum dos 2 amava o pai. Mas interessante que Jesus, ao contar esta parábola, irmãos, se nós atentarmos diligentemente, com cuidado, nós vamos ver que essas 3 parábolas estão respondendo aos fariseus. Essas 3 parábolas se dirigem à pergunta que eles fizeram: o mestre de vocês se assenta e come com pecadores? Porque na mente de um judeu, irmãos, Jesus não poderia fazer isso, né? Imagina um rabino, um mestre, sentado com pecadores, com pessoas impuras, né? Eles não poderiam fazer isso, os fariseus não faziam isso, porque a lei o proibia. Só que eles não perceberam e não entenderam que quem estava ali diante dele era aquele que era maior que a lei, superior à lei, o Verbo de Deus, o próprio Deus encarnado ali. Com isso a gente vê a cegueira espiritual deles. Então Jesus, ele conta a primeira parábola, né? A parábola da ovelha perdida. E nessas 3 parábolas, irmãos, nós vamos encontrar o quê? A Santíssima Trindade operando a obra da salvação no pecador. Jesus conta essas 3 parábolas para não deixar dúvida, para nos ensinar nesta noite, irmãos, que a obra da salvação para os pecadores, ela tem a mão poderosa da Santíssima Trindade. Na parábola da ovelha perdida, nós encontramos a figura do filho, o bom pastor. Jesus disse lá na casa de Zaqueu, em Lucas 19:10, o Filho do Homem veio para salvar e buscar o homem perdido. Então Jesus veio com essa missão. Ele veio para isso, ele não veio para outra coisa. Ele não veio para nos ensinar a lei, regras e normas. Não, Jesus veio para salvar, efetivamente salvar pecadores. Todos aqueles que se arrependem, todos aqueles que param para ouvi-lo. Então, aqui nós temos na parábola da ovelha perdida a figura do filho, do bom pastor. É Deus quem salva o pecador. É o que Jesus está ensinando aqui, irmãos. Ele conta uma parábola que havia 100 ovelhas e uma se perdeu.
E a Bíblia diz que o pastor, o que cuidava as ovelhas, ele deixa as 99 no aprisco e vai em busca da que se perdeu. E encontra, e com júbilo, com alegria, coloca sobre os seus ombros e traz de volta para o aprisco. Foi exatamente isso que Jesus veio fazer. Ele veio a essa terra para salvar as ovelhas perdidas. Ele é o bom pastor. É ele que vai ao encontro. O profeta Ezequiel profetizou acerca do bom pastor lá em Ezequiel 34. E ele diz: eu mesmo procurarei as minhas ovelhas. Então Deus se fez homem, humanizou-se, se fez homem e veio à terra para salvar as suas ovelhas. Lá em João 10, nós temos lá, né, a figura do bom pastor. Jesus se apresentando como o bom pastor. João 10, 11. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E Jesus veio para salvar, para dar a sua vida em favor das suas ovelhas. E isso ele fez com muita alegria. Na parábola ele diz que quando ele encontra a ovelha perdida, ele se alegra. Ele coloca sobre os ombros e cura suas feridas. É isso que Jesus faz, irmãos, com os pecadores. Quando ele encontra um pecador totalmente arrependido, que se rende a ele, ele cura suas feridas. Ele liberta os seus traumas. É isso que Jesus faz, irmãos. Foi para isso que ele veio a essa terra. Para libertar, para curar, para transformar a vida dos pecadores indignos e fazê-los filhos de Deus. Jesus veio com esta missão e só ele tem esse poder de salvar, de transformar a vida do pecador em um filho de Deus. Jesus veio com essa nobre missão. Aleluia. Por isso, nessa noite, eu quero convidar todos vocês a olharem para Ele. A olharem para Ele. Ele é o único que salva. Fora dele não há salvação. No discurso do apóstolo Pedro, de Atos capítulo 4, verso 12, ele diz: debaixo desse céu nenhum nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O único nome que salva é Jesus. Ele é o bom pastor. O bom pastor que se fez homem e veio para dar a sua vida em favor das suas ovelhas. Então aqui Jesus está se apresentando como aquele que busca os perdidos. Preste atenção, meus irmãos. Jesus está respondendo aos fariseus, os doutores da lei. Eu sou o bom pastor e eu vim para salvar os perdidos. É por isso que eles estão sentados à minha mesa. Por isso que vocês estão vendo pecadores junto comigo, comendo na minha mesa, porque Jesus ele se assenta e come com pecadores, com pessoas necessitadas que precisam de ajuda. O único olhar amoroso que temos, irmãos, nós pecadores fracos, não temos ninguém por nós, a não ser Jesus. E Ele não desperdiça o seu precioso tempo. Ele gasta o seu tempo, Ele se assenta conosco para ouvir as nossas queixas, para ouvir as nossas dores, para estender a mão e dizer: filho, eu estou aqui, conta comigo, tu não está mais perdido, eu vim para te salvar, eu vim para ouvir a tua oração, a tua súplica, eu vim para pegar na tua mão e dizer: não temas, eu estou aqui, o tempo da graça chegou. Jesus, ele veio para consolar os corações tristes, os abatidos, e é nele, somente nele, que a nossa alma vai se aquietar, vai encontrar paz e segurança, em Jesus. Ele se apresenta como o bom pastor, não o mau pastor, mas o bom pastor, aquele que apacenta, aquele que cura as feridas, aquele que segura em seus braços, aquele que conduz para os pastos verdejantes, para as águas cristalinas, aquele que derrama o óleo da cura nas nossas feridas. Aleluia! Louvado seja Deus! Então aqui nós vemos o papel do filho, na parábola da ovelha perdida, e o ministério do filho. Jesus veio para isso, meus irmãos. Veio para salvar o homem perdido. Ontem eu estava estava lendo o testemunho do príncipe dos pregadores, chamado Charles Spurgeon.
E eu me encantei com a história dele, pastor Giovanni, pastor Telmo. Ele disse que teve uma experiência extraordinária. Quando ele tinha 15 anos de idade, Spurgeon, movido pela uma ansiedade, uma inquietação, uma depressão, algo na sua alma, uma aflição enorme, ele é levado pelo Espírito Santo a uma igreja, só que no meio desta caminhada surge uma grande nevasca, e ele não consegue chegar no destino, então ele chega em uma pequena congregação metodista, e a história diz, irmãos, os que relataram a história, diz que ele chega naquela congregação e o pregador, por causa da nevasca, também não pôde ter vindo ao culto. Então um jovem está ministrando, um jovem, leigo, inexperiente ainda, e ele vai e traz a mensagem de Isaías 55, 22, aonde lá está escrito: olhai para mim e sede salvo, todos os termos da terra. E ele escuta aquela pregação com muita atenção, e o jovem começa a se embaraçar, e ele não tem muito estudo, não tem muito argumento, então ele começa a repetir várias vezes aquela mesma mensagem. De repente, ele conta na sua história que de repente ele sente como uma nuvem sair de sobre os seus olhos. Toda a escuridão de trevas que havia sobre ele saiu. Isaías 45. Isaías 45, 22, perdão. E ele conta que exatamente naquele momento ele foi salvo. Ele foi salvo. Porque ele olhou para Deus, olhou para Jesus. E ele viu, irmãos, que não tem como homem, é impossível o homem ser salvo sem que este olhe para Deus, para Jesus. E a história diz, irmãos, a narrativa diz que ele levou muito tempo, muitos anos, depois da sua conversão, pregando sobre Isaías 45, 22. Muito tempo. E ele diz que teve uma experiência muito grande. Ele viu ali, na vida daquele jovem pregador, que não tinha muita eloquência, não tinha muito conhecimento, ele aprendeu que o evangelho de Jesus Cristo é uma coisa muito simples. Ele pregou sobre a simplicidade do evangelho muitos anos. Sobre a simplicidade do evangelho. É isso que temos que pregar, a simplicidade do evangelho. Não era um renomado pregador que estava pregando, não. Era um jovem, sem conhecimento nenhum. Mas o que liberta o homem, o que salva o homem, é a convicção da palavra. Deus salvou ele. E ele entendeu, irmãos, que é impossível, porque toda aquela história de Isaías 45 ali, não é? Até chegar no 22, a gente vê que está tratando da idolatria de Israel. E Deus está dizendo, não adianta, vocês estão olhando para os ídolos. Ídolo não salva, os ídolos não salvam. Então ele diz, olhai para mim e sede salvo. Então Spurgeon entendeu que não há outro, em nenhum outro há salvação, a não ser em Jesus Cristo, em Deus. Porque as pessoas, irmãos, elas não são salvas, não são curadas, não são libertas. Por quê? Porque elas estão olhando para o lugar errado. Estão olhando para as coisas erradas. Elas não estão olhando para Deus. E o chamado é esse: olhai para mim e sede salvos. Ele não está dizendo, convertam-se, endireitam suas vidas, tenham uma vida regrada. Não. O mandamento é único e preciso. Olhem para mim. O homem, o pecador, só tem que olhar para Deus. Só isso. Ele não precisa fazer outra coisa. Deus faz tudo. O que temos que fazer é olhar para Ele. E nessa noite levanta-se uma pergunta: para onde os seus olhos estão olhando? De onde te vem socorro, cura, libertação, segurança, paz, alegria, felicidade? Para onde os seus olhos estão direcionados? A Bíblia diz: olhai para mim e sede salvos.
É para Jesus que nós temos que olhar, irmãos. Para ser salvo, para ter paz, para ter alegria. Os nossos olhos têm que estar postos nele, no Senhor. Porque em Jesus, irmãos, Jesus é o espelho de Deus. Ele reflete todo o amor de Deus, toda a bondade, toda a misericórdia de Deus. Quando nós olhamos para Jesus, nós enxergamos o quê? O que nós enxergamos em Jesus? O amor de Deus, a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus, o poder de Deus, a cura de Deus, a proteção de Deus. Por isso ele está dizendo: olhem para mim e vocês vão ser salvos, porque em nenhum outro há salvação. Não é as imagens de escultura. Não olhem para o lugar errado. E as pessoas estão doentes, estão enfermas, estão oprimidas. Por quê? Porque estão olhando para outras coisas. Não estão olhando para aquele que cura, para aquele que liberta. Os nossos olhos têm que estar fixos em Deus. Aleluia. É Ele que liberta. É Ele que perdoa os nossos pecados. É Ele que da cova redime a nossa alma. É Ele. É para Ele que nós temos que olhar, irmãos. Os fariseus estavam olhando para outra coisa. Os pecadores estavam olhando para Jesus. E vendo em Jesus aquela luz no fim do túnel. Aquela faísca de esperança. E quem olha para Jesus, irmãos, ele é iluminado, ele é salvo, ele é curado, ele é liberto. Porque eu estou aqui, porque um dia eu olhei para Jesus. Eu olhei para Jesus e eu fui salvo. Mas eu não olhei com dúvidas, eu não olhei com incredulidade, eu olhei com fé, com esperança, com convicção. Ele é a minha saída. Ele é o único que pode me ajudar. Ele pode me salvar. É Ele, é Jesus. E eu vou segui-lo. E eu vou seguir os seus passos. Aleluia. E foi o que aconteceu na vida de Spurgeon, de milhares de pessoas que olharam para Jesus e seguiram. E tiveram suas vidas transformadas. Irmãos, não tire os seus olhos de Deus. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda, como a Escritura diz. Nós temos aquele lindo episódio do apóstolo Pedro andando sobre as águas, né? E todos os irmãos sabem a história, né? Quando ele deixa de olhar, ele começa a afundar. E assim na nossa vida espiritual, quando nós tiramos os olhos de Deus, as coisas complicam. Complicam, meus irmãos. Então, Jesus está respondendo aos fariseus aqui o que ele veio fazer, o que ele é, a sua missão. Na parábola da dracma perdida, meus irmãos, conta a história de uma mulher que tinha 10 dracmas, uma se perdeu, e ela diligentemente, ela acende uma luz, ela pega uma vassoura, ela varre a casa e procura até encontrar, empreendendo esforço, dedicação, encontra e com alegria ela dá uma festa, manda chamar os seus vizinhos e se alegra com a dracma que se perdeu. Aqui a gente vê, irmãos, o papel da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo agindo por meio da igreja. A mulher é a igreja. A igreja, o papel da igreja, trabalhar, procurar. Esse é o papel da igreja, do Espírito Santo. O que Jesus está nos mostrando nessa noite, preste atenção, memorize isso. Jesus está nos mostrando, irmãos, a obra da Trindade na salvação do pecador. Ele salvando o pecador, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três trabalham juntos para salvar o pecador. Aleluia! Através de Jesus, através do Espírito Santo e através da obra maravilhosa do Pai. Então esta mulher representa a igreja que diligentemente procura os perdidos. Esse é o meu papel, esse é o seu papel. Trabalhar, ungidos pelo Espírito Santo. A luz que acende é a luz do Espírito na nossa vida. E nós precisamos trabalhar, meus irmãos, cumprindo a ordem do Senhor, a grande missão que Ele nos comissionou. Ide e pregai o Evangelho, procurar os perdidos. Esta é a missão da igreja. Não se omita,
Diga sim para Deus, busque força do alto, revista-se com o poder do Senhor, busque sabedoria, habilidade, confiança, intimidade com Deus e vá fazer o trabalho da obra missionária. Deus nos chamou e nos comissionou para pregarmos, para levarmos a mensagem aos perdidos, porque esta mensagem, irmãos, o Evangelho pregado no poder do Espírito Santo, ele é a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E na parábola do filho ou dos dois filhos, não é? Nós encontramos aqui a obra poderosa, reconciliadora do Pai. Do Pai. Tentando reconciliar os irmãos. Não é? Todos nós conhecemos a história. O filho mais moço pediu a herança e partiu para uma terra longe, gastou tudo, se afastou. Por que ele fez isso, irmãos? Porque ele não amava o pai, ele desprezava o seu pai. Ele estava interessado só na herança. Por isso ele abandonou a casa do pai. Mas ele aprendeu a lição. Não aprendeu? Ele aprendeu a lição, meus irmãos. E ficou dentro de casa quem? Um outro, desviado também. O filho mais velho. O filho mais velho ficou dentro de casa. Não é? E o que esse filho mais velho fez com a partida do filho mais novo? Nada. Nada. Não sentiu nem falta. Não foi atrás. Ou ele foi? A parábola não diz. O que esse filho mais velho fez? Sentiu falta do irmão? A ausência do irmão? Saiu a procurar o seu irmão, a saber se estava vivo ou estava morto? Ele fez isso? Ele não fez. Ele não fez. Por que ele não fez? Porque não tinha amor no seu coração. Ele não amava nem o próprio pai. A gente vê quando ele reclama com a volta do filho. Quando o filho retorna. Ele não amava o seu pai. Ele era, sabe o que, meus irmãos? Esse filho mais velho aqui é a figura dos fariseus. Ele era legalista. Veja que quando ele responde para o pai, quando o filho volta, ele diz: Senhor, há quanto tempo eu estou aqui? Eu trabalho, eu me esforço, e o Senhor não me dá nenhum cabrito para mim me divertir com os meus amigos. E o pai diz: filho, tudo que é meu é teu, tu só não pega porque não quer. Veja só, irmãos, é a figura dos fariseus, esse filho mais velho. Ele só estava preocupado em cumprir regras, em trabalhar, cumprir regras, fazer tudo o que o pai manda. A preocupação dele é cumprir regras, não é fazer por amor. Jesus está aqui destampando a cara dos fariseus. Vocês, veja se não está clara esta mensagem, irmãos. Vocês deveriam ir em busca dos irmãos de vocês que se perderam. Quantos perdidos? Vocês não estão nem aí. Vocês não estão preocupados. Porque não há amor no coração de vocês. Vocês são legalistas. Tudo que vocês sabem seguir é regras e mais regras. Cumprir ordens e mais ordens. É isso que vocês sabem fazer. Esse filho mais velho representa os fariseus, que só sabiam cumprir regras. Não tinham amor no seu coração. Não tinha amor nenhum. Mas a história termina dizendo que o filho mais novo, ele se arrepende e volta. Ele se lembra que na casa do pai é o quê? Pão com fartura, né? Bênção, lugar de paz, lugar de tranquilidade. Então ele é arrependido, ele volta. E é linda essa história, né, irmãos? Porque aqui a gente vê o grande amor de Deus. Acolhendo o pecador. Recebendo novamente o filho que se afastou. Como Deus recebe esse filho mais moço, esbanjador, que esbanjou todos os seus bens com as prostitutas, com as meretrizes. A Bíblia diz que ele corre, abraça, beija, manda dar uma festa. O amor de Deus não é hipócrita, não é como o dos homens. O amor de Deus é o amor ágape. É aquele amor verdadeiro, sincero. Deus não deixa de amar nunca os seus filhos.
Por mais que eles se afastem, por mais que eles vivam no pecado, quando esses se arrependem e voltam, Deus o acolhe em seus braços e manda dar uma festa. Vamos nos alegrar, porque esse meu filho estava perdido, foi achado, ele estava morto e reviveu. Vamos dar uma festa. A Bíblia diz que ele manda trazer um novilho cevado e manda dar uma linda festa, porque o amor do Pai não diminui. Deus, ele não lança em rosto, irmão. Por que tu fez isso? Por que isso? Não. Deus ficou feliz com a volta do filho. Só que o irmão mais velho não gostou. Ficou emburrado, ficou com ciúme, não queria entrar na festa. Deus deu uma festa, não é? Alegre, feliz com o retorno do filho. O irmão mais velho, que representa os fariseus, não queria entrar. Legalista, achando que quem tinha direito em tudo aquilo era ele. Eu tenho direito, sabe por quê? Porque eu trabalho. Todos esses anos eu te sirvo. E o Senhor não me dá um cabrito. Veja só, irmãos, o religioso, ele faz tudo por obrigação e acha que ele merece tudo porque ele faz. Ele não tem compaixão, não tem amor, não tem misericórdia no seu coração. E o que Jesus está ensinando é isso, pastores. O amor e a misericórdia é mais alto que tudo. Misericórdia quero, não holocausto. Deus não quer sacrifício. Ele quer misericórdia, Ele quer amor. Que nos alegremos com os filhos que estão retornando. Que o abracemos. Esperamos com alegria. Os fariseus, eles responderam assim. Ele, quando se aproximou da casa, viu o alvoroço, a alegria, a música. Ele chamou um dos empregados e disse: que é isso que está acontecendo aí? O mensageiro, acredito eu, né? O teu irmão voltou, glória a Deus, né? E ele fecha a cara. Como assim voltou? Não quer entrar. Fica emburrado lá. Burrado pro lado de fora. Aí quem vai lá? O pai. Pai amoroso. Diz: meu filho, o que acontece? Ele reclama. Aí ele reclama aqui no 25. O filho mais velho estivera no campo e quando voltar, aproximou-se da casa, ouviu músicas e dança. Chamou uma das criadas e perguntou: o que é aquilo? E ele afirmou: veio teu irmão e o teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperara com saúde. Ele se indignou. Olha só, irmão. Ele se indignou e não queria entrar. Porém o pai procurou conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos eu te sirvo e jamais transgredi uma ordem sua, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Veja só, vindo porém esse teu filho, olha como ele se dirige, esse teu filho, que desperdiçou tudo, os teus bens com meretrizes, tu manda matar o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre está comigo, e tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos alegrássemos e nos regozijássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluia. Aleluia. Que bela lição, né? Jesus está contando essa história e os fariseus tudo sentado ali, ouvindo. Jesus está contando essas 3 parábolas e ele sentado ali ouvindo. Está contando a parábola da vida deles. Eles eram assim. Glórias a Deus. Irmãos, e o Lucas, o evangelista, ele encerra a escritura e nós não ficamos sabendo se esse filho mais velho entrou na festa ou não. Fica uma pergunta no ar, não é? Nós não sabemos se ele entrou na festa ou não entrou. Então, o que a Bíblia diz, a gente fala, e o que ela não diz, a gente se cala. Então, nós nos calamos, né, irmãos? Mas o que é lindo de tudo isso, sabe o que é, irmãos? É que o nosso irmão mais velho, que é Jesus, ele veio. Ele veio ao nosso encontro. O que os doutores da lei negaram, Jesus supriu. Com seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia.
o nosso irmão mais velho, ele veio atrás de nós. Sabe por quê? Porque ele sentiu falta. Porque ele amava o irmão mais moço. Ele deixou a sua glória e veio em busca do seu irmão, que se perdeu. Porque o Filho do Homem veio salvar e buscar o homem perdido. Os fariseus não entenderam o grande amor de Deus, porque eram legalistas. Estavam ocupados demais em cumprir regras. Cumprir regras. Sabemos nós, irmãos, que cumprir os mandamentos, isso tudo é maravilhoso. Mas carregarmos o amor e a misericórdia no nosso coração é essencial. É isso que nos distingue das religiões. As religiões cumprem regras, fazem tudo por medo. O Filho de Deus não, faz tudo por amor. Sabe por quê? Porque ele foi salvo. Então ele faz. Jesus me salvou. Eu amo porque eu fui amado. Eu perdoo porque eu fui perdoado. Eu sinto a dor porque um dia eu fui curado. Eu tive essa dor também. Então ele chora com os que choram. Então esta é a mensagem que o Senhor nos passa nessa noite, meus irmãos. Se coloque de pé, vamos orar, agradecendo ao Senhor. A obra da salvação foi operada pela Santíssima Trindade em nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. É Deus que nos reconciliou consigo mesmo, não imputando a nós as nossas transgressões,